Bom, dando continuidade, a gente vai passar a fala ao professor Breno Vioto Pedrosa. Breno é professor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. É geógrafo e doutor em Geografia Humana, formado pela Universidade de São Paulo, assim como a Larissa. É especialista em História do Pensamento Geográfico, pesquisa e se interessa pela história da geografia crítica mundial e brasileira, a relação entre geografia e marxismo, sociologia das ciências humanas e desenvolvimento histórico do marxismo fora e dentro da universidade. Paralelamente, o professor Breno desenvolve projetos sobre a história do pensamento regional no Brasil, tendo como recorte o século XX, principalmente no período do regime militar brasileiro. Bom, muito obrigado, agradeço, cumprimento os colegas da mesa, às pessoas que vieram aqui para debater com a gente a obra do Milton Santos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir essa obra que eu acredito ser uma das mais importantes obras da geografia brasileira e que esse ano completa 40 anos da sua publicação em 1978, não é? O meu objetivo aqui é... O próximo, por favor. Eu trouxe então aqui para vocês as capas, né, por uma geografia nova, a última sendo já uma republicação da EDUSP, as outras ainda publicadas pela UCTEC. O próximo, por favor. Então, o meu objetivo aqui é um pouco também na linha daquilo que a Larissa discutiu, tentar abordar como o Milton Santos, dentro dessa obra, faz uma espécie de um mapeamento do campo da ciência geográfica. A ideia de campo é um conceito que vem da obra do Pierre Bourdieu, e eu acredito que essa obra ela se propõe uma proposta epistemológica da geografia. Aí cabe lembrar o livro do Antônio Carlos Robert Moraes, né, o conceito de território na obra de Milton Santos, em que ele coloca, ele destaca exatamente esse caráter de proposta epistemológica desse livro, e o Milton Santos se utiliza amplamente desse argumento histórico como um elemento que dá a marca da autoridade dessa proposta. Então, quer dizer, não é uma proposta que veio do nada, é uma proposta que se abastece de argumentos históricos, se abastece de uma trajetória da disciplina para tentar demonstrar suas limitações e tentar propor alternativas, soluções, saídas para essas limitações que, historicamente, a geografia teve. Eu acredito que é impossível compreender essa obra se nós desconsiderarmos o contexto do exílio do Milton Santos. E aí eu coloquei nesse slide uma espécie de síntese do exílio. O exílio durou de 1964 a 1967. Existe toda uma controvérsia que envolve essa questão do exílio do Milton. De uma parte, nós temos a participação dele durante o governo Jânio Quadros como chefe da Casa Civil na Bahia, que era um cargo político importante. De outro lado, nós tínhamos a participação dele na Secretaria de Planejamento da Bahia, na Comissão de Planejamento Econômico, que incorporou muitas ideias da SUDENE, muitas ideias da CEPAL e tentou aplicar essas ideias para o desenvolvimento da Bahia. E aí eu convido a quem se interessar pelo assunto, vocês podem conferir o relatório publicado pela Comissão da Verdade, que se chama Comissão da Verdade Milton Santos, pela Universidade Federal da Bahia. Ali você tem um documento que descreve a situação do exílio. Então, o Milton Santos, em tese, ele se afastou para estudar no exterior. Esse afastamento ele se prolongou e o reitor fez um documento, o reitor da época na então Universidade da Bahia, fez um documento sigiloso que acabou destituindo ele do cargo. E eu encontrei também alguns documentos no DOPS em São Paulo que fazem a referência ao nome de Milton Santos como um caçado político. E aí eu coloquei um itinerário, ele começa trabalhando na Universidade de Toulouse, em função do contato que ele tinha com Bernard Kaiser. Além de contatos profissionais, eles tinham uma amizade pessoal, uma relação pessoal.
Nesse período inicial, ele participa na Sorbonne, ele vai trabalhar em um dos institutos fundados pelo François Pérou, chamado IEDES, e lá ele tem uma resistência política muito grande. O pesquisador Federico Ferretti encontrou uma carta de um economista de sobrenome Juglar, que faz reclamações sobre a produção intelectual acadêmica do Milton Santos. E aí é interessante perceber que ele continua se interessando de uma certa forma sobre a temática do desenvolvimento, principalmente nos países subdesenvolvidos, e ele vai gradativamente tomando uma postura crítica não só à geografia francesa, mas também à escola do desenvolvimento do François Pérou, que acaba culminando no livro Economia Espacial. Nós vamos comentar um pouco mais para frente. Em 72 ele vai para o MIT, nos Estados Unidos, participa de um programa chamado SPURS, um programa que existe até hoje, que se dedica a planejamento regional e urbanismo. Então vejam que existe uma especialização dessa temática do desenvolvimento regional e urbanismo. Nesse meio tempo, em 73 e em 75, ele vai para Toronto e trabalha na OIT, e esse trabalho permite que ele viaje para vários lugares na América Latina e na África. E esse é um momento também muito especial, porque o Milton Santos ele vai ampliando a sua rede de colaboradores, a sua rede de contatos intelectuais, fazendo contatos na Venezuela, no Peru, na Argentina. E é importante nós destacarmos que essa rede intelectual ela aparece por uma geografia nova. Em 1964 e 1976, ele trabalha na Tanzânia, acompanhado de vários geógrafos críticos, por exemplo, David Slater, por exemplo, um geógrafo de sobrenome Macau, que hoje é professor na Universidade Autônoma do México, e ele, nesse meio tempo, também faz uma rápida passagem na Venezuela. Em 76 e 77, ele trabalha na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele recebe um convite para trabalhar na Nigéria, mas ele opta pelo retorno no Brasil, tendo em vista o processo de abertura política promovida pelo governo do Geisel. O próximo slide, por favor. E aí é interessante a gente perceber que o exílio ele representa, na minha opinião, na carreira do Milton Santos, uma espécie de revolução simbólica. E aí eu cito um autor francês de sobrenome Jean-Pierre, que mostra como essa experiência do exílio, apesar de ser uma experiência traumática, ela proporciona um acúmulo de capital cultural. E o que significou na carreira do Milton Santos esse exílio? Significou a possibilidade de compor essa rede ampla de vários colaboradores na França, nos Estados Unidos, nos países latino-americanos, na África, e ao mesmo tempo trabalhar como editor em importantes periódicos, por exemplo, na Antípode e na revista Tiers Monde, que é uma revista ligada ao Instituto do François Pérou e IEDES, especializada na questão do terceiro mundo. Analisando as cartas do Milton Santos, nós percebemos que durante o exílio ele tem uma preocupação em manter os contatos com os colegas brasileiros. Quando ele é exilado, ele não era um geógrafo desconhecido no Brasil, ele já era um geógrafo de renome, que tinha uma produção já reconhecida nacionalmente, era um participante ativo da GB, era já renomado professor na Universidade da Bahia. Então ele mantém o contato com os geógrafos brasileiros. No fundo do IEB nós encontramos, por exemplo, uma carta destinada a Lísia Bernardes, onde eles trocam informações do que estava acontecendo no IBGE, o que estava acontecendo no exílio. Enquanto no Brasil ele é conhecido como um geógrafo especialista, por exemplo, em geografia urbana, em questões regionais, no exterior, ele acaba sendo conhecido como um especialista no terceiro mundo. Então, ele
além de cada vez mais se especializar nessa questão do desenvolvimento regional, cada vez mais se coloca nos círculos intelectuais como alguém que se dedica ao terceiro mundo, às especificidades econômicas e geográficas do terceiro mundo, e vamos dizer, uma situação importante, um marco importante é a publicação do Espaço Dividido, que tenta explicar a dinâmica econômica dos países do terceiro mundo, ao fim e ao cabo. O próximo slide, então, por favor. O livro Por uma Geografia Nova é publicado no retorno do exílio, e aí é interessante nós percebermos que existiram várias tentativas para que ele fosse reincorporado institucionalmente nas universidades do Brasil. Essas tentativas malogram, e o livro Por uma Geografia Nova, ele é publicado com uma intencionalidade. A intencionalidade é trazer uma nova proposta metodológica para a geografia. Ele, então, no exílio, teve contato profundo com a geografia quantitativa e teve contato profundo também com as figuras da geografia crítica. Neil Smith, por exemplo, existem trocas de cartas entre ele e o Neil Smith, Richard Pitt. Nós encontramos duas cartas no acervo depositado no IEB, onde o professor Milton Santos pede ao David Slater e ao David Harvey autorização para uma tradução e publicação dos seus textos em português. O Milton Santos ele se preparou para o encontro da GB em Fortaleza de 1978 e ele tinha a intenção de publicar essa coletânea de textos da geografia crítica durante o evento ou antes do evento. Em algumas cartas ele diz que gostaria que essa coletânea fosse publicada em julho de 78 e hoje nós sabemos que essa coletânea nunca se concretizou. Mas a publicação de Por uma Geografia Nova se concretizou em 1978 mesmo. Todos aqui sabem que o evento da GB em 78 foi, em âmbito nacional, uma eclosão da geografia crítica. Aí nós temos várias forças sociais que se movimentaram além de um processo de mudança, de renovação, de transformação da disciplina geográfica. E o próximo, por favor. Como eu disse no início, Por uma Nova Geografia é uma proposta de método. O Milton ele tenta propor um método para a geografia. E eu acho que isso é que dá o peso, a importância dessa disciplina. Apesar de ser uma proposta de método, como eu disse, o Milton usa e abusa da história, buscando na história uma autoridade, um argumento, um instrumento para demonstrar quais são os problemas da geografia e quais seriam os rumos que a geografia deveria tomar. Apesar do livro ter uma crítica mordaz, por exemplo, à geografia quantitativa, à geografia clássica, apesar de nós termos uma crítica muito mordaz, essa crítica não é a crítica destrutiva. O Milton Santos ele não joga tudo fora. Ele reconhece que esse passado tem uma riqueza e que essa riqueza pode trazer contribuições importantes para propostas futuras da geografia. Nós não encontramos na obra uma história que é exaustiva, ela também não é uma história linear, mas ela busca caracterizar ou explorar determinados períodos da geografia. Então, em um primeiro capítulo, ele tenta explorar as pretensões científicas da geografia, discutindo basicamente o que hoje nós chamamos de geografia clássica. Esse termo pode ser problematizado. Depois, ele tem uma preocupação em debater a filosófica, no segundo capítulo, e depois ele se dedica a discutir a nova geografia. E uma preocupação, uma questão minha é qual seria o efeito do exílio nessa obra. O próximo, eu fiz uma coisa um pouco parecida com a Larissa. Eu analisei todas as quase mais de 350 fontes
obras que o Milton Santos cita por uma geografia nova, mas diferente dela, eu analisei por idioma. E aí vejam que, incrivelmente, nós temos apenas 14 referências na língua portuguesa. De cabeça, assim, a maioria delas são referências à obra do Antônio Cristofoletti, discutindo a geografia quantitativa, e da Lívia de Oliveira, discutindo a geografia da percepção, a geografia humanística. E uma grande quantidade de obras em inglês. E eu fiz também uma outra classificação, próximo, categorizando essas obras. A esmagadora maioria das obras são de geografia, 9% de economia, 3% de urbanismo, e aí eu devo explicar para vocês melhor isso que eu estou chamando de filosofia, método e teoria do conhecimento. Nós vamos encontrar uma grande quantidade de obras citadas que discutem, por exemplo, teoria geral dos sistemas, que discutem marxismo, que discutem o estruturalismo, a leitura estruturalista do marxismo, e de forma que nessa obra nós percebemos que existe uma tensão. De um lado, o Milton Santos é fortemente influenciado pela teoria geral dos sistemas, pela nova geografia, e de outro lado, pela temática, pela discussão do estruturalismo marxista. Na minha tese de doutorado, eu tentei defender a ideia de estrutura, e que o estruturalismo em si foi importantíssimo para o surgimento da geografia crítica. Eu não vou insistir muito nesse ponto, próximo, por favor. Eu vou insistir mais nos problemas, nos obstáculos epistemológicos que o Milton Santos coloca, porque esses obstáculos são o ponto de partida para fazer essa proposta que, de uma certa forma, harmoniza a geografia nova, a teoria geral dos sistemas e o estruturalismo. Logo de início ele diz que esse livro pretende chegar a uma geografia crítica, importante destacar, ele tem essa intenção clara de uma renovação de método e um método crítico. Nós encontramos uma denúncia da geografia como cúmplice do imperialismo, destacando o Lablache, o Mackinder, o Rimley, o Dubois e o Robecan como geógrafos imperialistas, uma geografia, portanto, que nasce seguindo aos interesses do império, vamos dizer assim. Ele destaca a necessidade de um método próprio da geografia bem definido, portanto, criticando a visão do Pierre Georges do método da geografia, e aí nós temos que lembrar que essa crítica à geografia clássica francesa, notadamente a metodologia do Pierre Georges, começou por o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo, e ele destaca uma falta de diálogo entre as tradições da geografia norte-americana e europeia, e ressaltando Carl Sauer como um geógrafo que possibilitaria esse diálogo. Próximo slide, por favor. Ele destaca também a geografia como uma disciplina que se renova com dificuldade. O fato concreto disso é a persistência do conceito de gênero de vida. Ele diz que esse conceito não serve para nada, é um conceito que retrata o mundo do passado, e a geografia ainda insiste em trabalhá-lo. E um dos fios condutores é o destaque da geografia como viúva do espaço. Então ele tenta definir o objeto da geografia como um espaço, e de uma certa forma todos esses problemas epistemológicos que ele tenta apresentar são problemas que postergaram esse encontro entre geografia e o conceito de espaço. Ele destaca também as analogias naturais como obstáculo, não é? A ideia do Estado como organismo vivo, a região como organismo. Isso daria uma falsa cientificidade à geografia. Ele coloca o determinismo ou possibilismo como uma falsa questão. Ele caminha para a solução da ideia marxista de múltiplas determinações. E destaca no campo das
das origens filosóficas da geografia um ecletismo que é contraproducente, como se a geografia fosse de alguma forma incoerente. Ela teria um diálogo com o marxismo, com o positivismo, com o kantismo, mas o marxismo cada vez mais é deixado de lado em detrimento das outras correntes. Último slide. Existe uma grande valorização do Max Sorre. Ele evoca o conceito de paisagens derivadas, de técnica, valoriza a abordagem ecológica do Max Sorre. Ele, diferente de outros autores da geografia, o Milton Santos acredita que o Max Sorre ele consegue trabalhar com ecologia e, ao mesmo tempo, evocar a discussão sobre a história como um antídoto às limitações do método ecológico. Ele defende principalmente a obra Ideologia Alemã como uma obra do Marx e do Engels, de onde poderia se extrair uma teoria geográfica marxista. Isso me parece ser uma coisa muito interessante que ficou pelo meio do caminho dos debates da geografia crítica. E ele revisita o materialismo geográfico do Plekhanov, do Trotsky, do Bukharin, tentando, dos geógrafos anarquistas, do Reclus, do Kropotkin, tentando demonstrar que existia ali, com base no pensamento marxista e nas premissas anarquistas, uma proposta de método muito interessante que pode contribuir, sim, para a construção da geografia crítica. Por último, marcando essa relação entre Milton Santos e Nova Geografia, ele insiste muito no paradigma relativista do Einstein na defesa da indissociabilidade entre tempo e história, lembrando que essa aproximação com a física é um resquício, na minha opinião, da Nova Geografia. Eu paro por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês e continuamos no debate.